Boa noite, muita paz, sejam todos bem-vindos. Tem alguém de primeira vez aqui, conhecendo a casa? Muita paz, sejam bem-vindos. A gente vai passar daqui a pouco os horários da atividade. Vamos fazer uma breve orientação sobre os avisos. Eu não anotei, mas... Nossa casa hoje trabalhou a sopa, como já viram, né? Todos os sábados tem essa preparação, voluntários, trabalhadores, as doações, vai buscar algumas coisas, outros trazem, e ela é realizada para praticamente 100 pessoas, ou 100 famílias, né? Em tese, cada pessoa representa uma família. Temos os trabalhos normais da casa, como campanha do quilo todos os domingos, as reuniões públicas doutrinárias nas quartas e sábados, sempre às 20 horas, mas temos também o trabalho aberto na segunda-feira, livro dos médios nessa sala, é livre, aberto, alguém pode chegar e dizer que já está no meio do caminho, mas a ideia é ele ir e voltar, né? Como alguns lugares fazem. O grupo está pequeno, ele é discutido e comentado, porque é meia dúzia de pessoas, fica mais fácil. E na terça nós temos a Gênese, que também é aberta. Já está um pouquinho avançado o assunto, mas são assuntos que a gente nunca para de estar lendo, e toda vez que lê, acha que ainda não viu, e às vezes fica pensando que alguém está inventando alguma coisa. Temos uns trabalhos aí da qualificação, requalificação, que está em andamento, muitos de vocês já contribuem, mas tem gente novata, outras pessoas acompanham pela live. Houve um incidente que a gente teve um custo fora do pensamento, foi o trabalho teve um pipoco, a gente ficou um dia sem reunião pública e teve que fazer isso de imediato a parte elétrica. Mas temos os trabalhos ligados às crianças, essas são semi-internadas, vamos dizer assim, elas vêm em 2 horários, um turno está lá de manhã, outro fica aqui no prédio com uma orientação, tem ali os desenhos deles, né? São crianças até 6 anos, vai até 12 anos, mas já 6 anos, a média deles. Então, um horário à manhã e outro horário à tarde, com refeições. Isso tudo depende da ajuda da coletividade, mais a campanha do quilo, que algumas pessoas viram ali cestas, algumas doações vêm em cesta já fechada, mas a gente faz um padrão para evitar reclamações que um levou isso e o outro não. A mesa está formada por nosso irmão Vitor, vai fazer a explanação do livro, anotei, né? Capítulo 3, da criação, os itens, vai falar sobre a formação dos seres vivos, do item 43, 44, 45, livro dos Espíritos. Nossa irmã Edjane, eu quero dizer R, mas Edjane, vai fazer a prece inicial, e nós que estamos na direção, Fernando Almeida. Nós vamos fazer a leitura breve do texto Pão Nosso, depois a irmã faz a prece, a gente vai fazer a leitura para ir harmonizando nossas mentes. Então, o texto está lá na obra da coleção Fonte Viva, que é o Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Francisco Cândido Xavier é o repórter, né? Deixou esse material para nós. O item 101 diz respeito a resistir à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. E Emmanuel faz uma descrição, faz uma dissertação em cima dessa frase. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar a isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que aprendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Como nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra,
entorpecendo-se-nos as mais humildes aspirações de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazemos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rodeiam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes e espreitam o novo, compartilhando o proferido da batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos ensorna dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-emos delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as instruções malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos a plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurados aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos, se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inertes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, o Emmanuel faz um desdobramento para a nossa reflexão. Vamos passar a palavra para a nossa irmã Edjane para que ela faça a prece inicial. Boa noite. Vamos elevar o pensamento a Deus. E hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Vamos fazer a Ave Maria. Vamos pedir a Deus, a Virgem Maria, a frente de cada um de vocês, dando saúde, muita harmonia, paz, felicidades e muita liberação de Deus. Vamos orar. Ave Maria, cheia de graça, Senhor Deus, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que Deus seja louvado. Que assim seja. Saúde a cada um de vocês, que a paz esteja com todos vocês. Que assim seja. Conforme parece nossa irmã Edjane, vamos passar a palavra para o nosso irmão Vitor, para que ele faça a explanação do tema da noite. Muita paz. Boa noite a todos. Que legal a recepção calorosa. Para quem não me conhece, meu nome é Victor, sou um dos trabalhadores da casa, e que nessa noite nós estaremos juntos aprendendo um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos, onde nesta noite nós vamos, como falou o nosso irmão Fernando Almeida, nós estaremos conversando sobre o processo da criação. Lá no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, no item a formação dos seres vivos, onde nós podemos observar de que, por se tratar de uma questão pseudamente religiosa, a doutrina espírita poderia compactuar ou corroborar em seus ensinos
conceito chamado de criacionismo, onde simplesmente Deus cria tudo pronto, sem processo, sem etapa, e de que tudo foi, sempre é e sempre será da mesma forma, do ponto de vista material. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer, com o desenvolvimento do entendimento progressivo da humanidade, de que tudo é um processo de evolução do esclarecimento dos entendimentos. E de que, portanto, a elaboração do ser vivo, ou do que nós chamamos de criação, também passa por processos de etapa. É necessário nós entendermos de que nada nasce pronto, de que nada simplesmente acontece. E que isso, ao falarmos dessa forma, não derroga em nada o poder ou a grandeza, os processos de que Deus. Muitos de nós, ou melhor dizendo, todos nós, temos a curiosidade, ou se faz necessário saber, dentro dos processos intelectuais de ensino e de aprendizagem, a necessidade de entender o processo do mundo ou da criação do universo. Para uns, tudo é criação de Deus, as teorias criacionistas. Para outros, é um processo apenas químico e biológico, onde tudo se fez, sem necessidade da divindade criando. Para outros, os acadêmicos, os cientistas, é um processo apenas de evolução biológica e química, que também não existe Deus. Ao separarmos a humanidade, estatisticamente ou didaticamente, divide-se em dois grupos, quando nós nos debruçamos ao entendimento ou à investigação do processo do surgimento do planeta, do universo ou dos seres vivos. Os primeiros, os criacionistas, que apoiam-se na fé, no acreditar no Deus Todo-Poderoso e que a tudo criou e acabou. Para outros, também radicais nas suas crenças, mas nas crenças intelectuais e acadêmicas, não existe Deus. Apenas a Terra e todo o universo é fruto de um processo químico de tempo com a criação do planeta e até mesmo dos seres vivos. Portanto, durante muito tempo, e até a modernidade, aos dias de hoje, o planeta Terra de 2024, é entendido como ciência e fé religiosa como dois grandes antagonistas, e de que jamais poderiam caminhar juntos. Porque para os radicais religiosos, a ciência tenta explicar a Deus, ou tirar a autoridade de Deus. Para os radicais cientistas, a ciência, ou a crença no poder espiritual, na verdade é uma fuga para o que não se pode ser explicado. Mas, na verdade, um complementa o outro rumo ao progresso da humanidade. Porque se, de um lado, a ciência científica ela é única e exclusivamente apoiada no que se pode ver, no que se pode conhecer do ponto de vista material. Portanto, existem coisas que transcendem o que a gente pode ver e o que a gente pode explicar, mas a ciência não tem componente ou cabedal tecnológico, científico, filosófico de entendimento de determinados processos da existência. Portanto, ela cabe-se ou se atém às investigações materiais. A fé religiosa, ela se apoia em dois processos. O material, a carne e o osso, que a gente pode ver e que a gente pode tocar, mas também da parte do princípio espiritual, daquilo que a gente não pode explicar, daquilo que a gente não pode entender, é tudo atributo de Deus. E durante muito tempo, durante a história, o poder religioso perseguiu, combateu os entendimentos científicos. Não à toa, no século XVIII, Galileu Galilei, famoso astrônomo, foi condenado à morte por descobrir, entender e explicar para a sociedade de que a Terra, não verdade, como se dizia, não era o centro do universo, e de que o Sol giraria em torno do planeta Terra, mas o contrário, de que a Terra é apenas mais um planeta, é mais um objeto no grande universo, e de que a Terra gira em torno do Sol. Portanto, o poder religioso vigente da época condenou o Galileu Galilei. Ou ele retira o que disse, ou ele morre. Galileu fez o certo, porque eu também faria a mesma coisa. Eu retirava. Melhor a gente estar vivo. Então, ele retira. Portanto, é entendido a ciência e a fé como dois antagonistas durante muito tempo. Mas nós, nesta noite, estamos dentro de uma casa espírita. O espiritismo
tem como compromisso, como base de sustentação e norteadora a ciência. Sim, essa ciência materialista que desenvolve vacina, que desenvolve roupa, que desenvolve medicamento, que desenvolveu a geologia, a ciência propriamente dita, como nós falamos, a base nela, o que não derroga o entendimento de Deus em momento algum. Afinal, nós podemos observar no Livro dos Espíritos, já na questão número 1, Kardec interroga os espíritos, que é Deus? Inteligência primeira, causa primária de todas as coisas. Portanto, quando falamos em espiritismo, não há processo físico, material, nem processo espiritual em que Deus não tenha sido a causa geradora, administradora de todos os processos. Mas falamos há um minuto atrás de que o espiritismo tem um papel, do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, de trazer progresso, de trazer desenvolvimento para todas as pessoas. Portanto, é papel do espiritismo, na medida do desenvolvimento do pensamento humano, aliar ciência e religião. Allan Kardec nasce, produz o espiritismo no século XIX, onde todo o processo se afastava da fé, portanto, e desenvolviam-se os pensamentos científicos. Portanto, dentro do espiritismo, nós jamais excluímos Deus, mas buscamos respaldo, entendimento e prevalecência, muitas vezes, da ciência em razão de determinados entendimentos. Portanto, nesta noite, ao nos debruçarmos dentro da criação sobre uma ótica espírita, nos basearemos da ciência materialista por muitas vezes. E todos os processos, porém, são explicados pelo atuar de Deus ou dos seus espíritos a seu serviço. Assim, porque como diz André Luiz, através de Valdo Vieira e Chico Xavier, a evolução se dá em dois mundos. Portanto, nós conversando hoje sobre a formação dos seres vivos, nós vamos nos debruçar entre ciência e Deus. Allan Kardec, na questão 44 de O Livro dos Espíritos, vai perguntar aos espíritos, na questão 43, quando ele inicia os itens de formação da Terra, quando começou a Terra a ser povoada. Portanto, numa leitura muito rápida, apressada a primeiro momento, nós podemos separar a palavra quando e achar que Allan Kardec está falando de data. De há 5 milhões de anos, 100 mil anos, 1 bilhão de anos. E quando observarmos a palavra povoada, propriamente nós estamos falando de povo, de ser humano, do ser hominal, como nós somos. Porque é óbvio que em todas as gêneses religiosas, e a palavra gênese, que significa criação, princípio, começa-se o desenvolvimento do ser vivo pelo ser humano. Daí a origem do conto de Adão e Eva, ou dos contos nórdicos também, entre um homem e uma mulher. Mas, na verdade, Allan Kardec, quando fala em quando, ele vai se debruçar sobre o desenvolvimento dessas questões no livro A Gênese, no capítulo 5, Esboço Geológico da Terra. Ele vai nos falar de que, na verdade, ele está falando de um período geológico, não de uma data, mas de um processo de evolução do planeta. E então os espíritos vão nos dizer, no começo tudo era o caos, os elementos estavam em confusão, e pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Ou seja, de fato, Allan Kardec não está falando de data, ele está falando de período. E Allan Kardec vai, ainda no livro A Gênese, chamar esse período de transição, do fim do que a ciência materialista vai dizer que no processo de formação, onde a teoria científica mais aceita nos tempos modernos é o do Big Bang, onde após a formação da Terra, enquanto uma bola, um globo, era praticamente uma bola de fogo. Onde, na época de Kardec, nós não tínhamos o conhecimento de poder estimativamente datar o período de nascimento da Terra. O que a ciência moderna vai explicar é de cerca de 4,5 bilhões de anos.
Então, nesse processo, o que ele vai falar de caos é a formação da Terra numa bola superaquecida, inóspita, impossível de realizar a Terra. É o caos. Era uma bola de magma, sem atmosfera, portanto, recebendo altíssimas radiações do espaço, já que não havia camada de ozônio para filtrar. E então, com o processo de tempo, quando ele vai falar na resposta pouco a pouco, ele nos diz de que o processo de resfriamento da Terra, de cerca de 700 milhões de anos, a Terra as coisas começam a acalmar, então surgem os primeiros seres vivos da Terra, que são seres unicelulares, monocélulas, na água, onde todo aquele processo de radiação vai atuando na água, e vão se formando os primeiros oceanos, de que a ciência materialista vai chamar esses oceanos de sopa nutritiva ou de caldo primordial, onde aminoácidos estavam presentes na água, portanto, permitindo a formação de células. E no espaço de mais 1 bilhão de anos, vão se surgindo os seres multicelulares, com a ciência vai falar de núcleo. Portanto, é quando ele vai nos falar de que, pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Portanto, na segunda parte da resposta, ao entendermos e lermos no detalhe, a gente já observa que não existe ser humano como primeiro habitante, mas uma vida possível. O que dava? O que tinha para hoje eram seres monocelulares. Então a gente tem que também se ater ao item que a gente está lendo. Formação dos seres vivos e não criação dos seres vivos. Houve um processo de elaboração da vida, de que era o que dava, eram seres monocelulares, portanto, depois se replicando a forma de formar células. O que a ciência muitas vezes não vai explicar, de muitas formas, é como esses seres monocelulares nos tornamos nós, seres humanos, máquinas biológicas perfeitas. E então, na questão 44, guardem essa questão de que a ciência não explica como a gente saiu de uma monocélula para ser um ser humano perfeito, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Na questão 44, Allan Kardec pergunta aos espíritos, de onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? Mais uma vez, chamamos a atenção para a palavra seres. Não está falando de ser humano, mas de seres microscópicos, de bactérias, de amebas, de seres mononucleares, de vírus, muitas vezes. Então, a resposta é longa, mas nós vamos ver. Allan Kardec nos diz, os espíritos superiores nos dizem, a Terra lhe continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Ou seja, com todo aquele processo que nós falamos em sopa primordial, em caldo nutritivo, eram os germes. E germe no sentido de germinação, de princípio orgânico ativo, pronto, esperando o momento exato para desenvolver-se. Portanto, o Espiritismo, assim em comum acordo com a ciência, com a teoria de 1928 do cientista Oparin e Haldane, nos diz de que o processo correto para entendermos a vida é da evolução química. O que Charles Darwin, também contemporâneo de Kardec, vai falar de processo evolutivo das espécies. Portanto, segundo os espíritos, confirmados pela ciência posteriormente, a Terra, com todo aquele processo bioquímico de tempestade, de formação de oceano, de aminoácidos na água, vai se formando um berçário, podemos assim dizer, para a formação de vida a cada passo, a cada processo possível de desenvolvimento. Os princípios orgânicos se congregavam, desde que cessou a atuação da força que os mantinham afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício do surto de cada espécie. Os seres de cada um destes se reuniram, então, se multiplicaram. Cientificamente, a ciência vai falar em protoplasma,
que é o único tecido material capaz de gerar vida orgânica. Portanto, aquelas bactérias monocelulares, com processo de desenvolvimento, formam um núcleo, que é o famoso DNA ou RNA mensageiro, que ficou famoso na pandemia, com o método de desenvolvimento das vacinas. E então, cada espécie vão se multiplicando, se dividindo, se multiplicando e tomando particularidades, até se tornarem espécies diferentes. A partir do momento que surgem, ao que a ciência vai chamar de plantas briófitas, que a gente no Nordeste chama de lodo ou de musgo. O que a ciência não consegue explicar, é como nós falamos anteriormente, é de todo o processo de uma célula vira um ser humano. Não, existem lacunas nas melhores teorias científicas, na que é defendida hoje, do que é aceito nos concursos, ensinados nas escolas. Há uma lacuna. Por quê? É como nós falamos no início. A ciência apenas tem a capacidade ou busca entender o material, o que dá para ver, o que dá para perceber, o que dá para auferir. Mas, na verdade, como fala-nos André Luiz, na primeira parte de Evolução em Dois Mundos, a evolução se dá em dois mundos. A ciência já consegue auferir o protoplasma, como nós falamos, mas é o mesmo André Luiz que diz de que o mundo evolui em dois mundos, que vai falar de protoplasma, no capítulo 3 de Evolução em Dois Mundos, onde ele vai falar de que é a interferência divina que lança sobre a Terra o protoplasma que gera a vida na Terra. Aonde? No momento necessário. Segundo Emmanuel, agora Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, na formação das células, ele vai dizer que o protoplasma é uma geleia cósmica que atua permitindo a vida. Quem atua? Jesus. Porque nós temos Jesus como figura máxima, mas devemos nos atentar que, diferente das demais teologias cristãs mais tradicionais, nós também temos Jesus como o caminho, a verdade e a vida, a salvação, o modelo e guia, mas que Jesus participa, segundo o Espiritismo, desde o processo da formação do planeta Terra. É por isso que Emmanuel vai chamar Jesus, no livro A Caminho da Luz, de um divino escultor. É ele quem elabora todos os processos, desde a formação do orbe terrestre até os dias de hoje e por todos os tempos vindouros. Portanto, é Jesus e seus seguidores que atuam na Terra para o processo da vida. E então, Emmanuel diz, a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas de Jesus. Não há como explicar um processo de uma criação tão complexa, seja do ponto de vista criacionista, das teorias fixistas, das teorias da geração espontânea, da famosa abiogênese ou de biogênese, ou da teoria da evolução química de Oparin. Existem lacunas, porque não é possível auferir o entendimento, o desenvolvimento de Deus. Não é possível que haja uma obra tão complexa, sem uma inteligência suprema que ative, que participe de tudo isso. E então, juntamente com todo esse processo, Allan Kardec, que na verdade, como profissão material, ele era um pedagogo celebrado por toda a França, ele vai trazer toda a sua didática de professor para o Espiritismo. Portanto, ele estimula, através das questões, a gente pode dizer que ele vai partindo dos temas das questões mais simples, menos complexas, mais fáceis de ser resolvida, para as questões mais difíceis. Na verdade, isso é uma técnica pedagógica para o desenvolvimento do pensamento, para a elevação do pensamento, do desenvolvimento das ideias. Portanto, ele vai perguntar quando, na questão 43, no início do tema, quando vieram os seres vivos, de onde veio a vida, para na questão 45, então ele perguntar onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra. Porque, na verdade, essa pergunta ela tem profunda ligação com a resposta da questão 44. Porque os espíritos vão dizer a Allan Kardec de que esses elementos orgânicos aguardavam o momento propício da Terra. Portanto, é possível entender subliminarmente, entre linhas,
de que esses elementos orgânicos, esses compostos orgânicos, poderiam existir antes da formação da Terra. Dentro do ponto de vista científico material, existem teorias que defendem isso de fato. Mas é controverso, não é consenso, é extremamente debatido. Mas do ponto de vista espiritualista, ou de quem compreende a criação, o atributo da divindade, as características de Deus, nós vamos entender de que Deus não cria exclusivamente a Terra. A criação de Deus não se limita a este planetinha que a gente vive, mas, na verdade, a todo o universo, que tem em si estimativas científicas de cerca de 13,5 bilhões de anos, enquanto o planeta Terra tem 4,5. Portanto, a Terra é um baby do ponto de vista do universo. Portanto, podemos fazer a seguinte ilação. Se o universo faz parte da criação de Deus, de que toda a criação é perfeita, portanto tem função e tem vida, alguma esfera de vida, ainda que não seja igual à Terra, alguma vida existia fora do planeta Terra, portanto pré-existente ao planeta. Então, é basicamente isso que ele pega nas entrelinhas da resposta 44 e desenvolve a pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Ou seja, Kardec já parte do pressuposto que tinha vida no universo antes do planeta Terra. Então os espíritos respondem, achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem a existência nova em novo globo. Ou seja, os espíritos, eles confirmam essa ideia de Kardec, de que haveria vida orgânica mesmo, fora do planeta Terra. Mas isso não é uma ideação espiritual, partindo de uma ilação de que Deus tudo cria, tudo pode, portanto tudo tem lá fora e aqui também. Existe uma teoria científica que fala disso, que é chamado de panspermia cósmica, onde é uma teoria que vem do grego. A primeira referência a isso é do filósofo Anaxágoras, que viveu cerca de 420 anos antes de Cristo na Grécia, onde pan, do termo grego, significa tudo e espermia, semente. Portanto, quando falamos em panspermia, estamos falando em uma teoria que fala em sementes em todos os lugares, portanto, no universo. Do ponto de vista científico, é falado de que essa vida orgânica, ou aminoácidos, princípios ativos que permitem o desenvolvimento da Terra, viriam para o planeta através de meteoros e de meteoritos. E que não é um absurdo, porque, segundo é altamente debatido, não é um consenso, mas é de embasamento científico. Tanto é que, segundo a Veja, no ano de 2016, uma matéria da NASA fala: ingredientes para formar a vida na Terra podem ter vindo do espaço. Existem debate, não há consenso, porque do ponto de vista técnico, científico, existem dúvidas de como um organismo, um vírus, por exemplo, poderia sobreviver a altas temperaturas de congelamento ou de aquecimento na entrada da atmosfera da Terra, sobrevivendo à radiação espacial e sobreviver e gerar vida na Terra. É um debate. Não é totalmente rejeitado, mas também não é totalmente aceito. É uma possibilidade. E é nessa possibilidade que os espíritos se apoiam para falar nisso. Nós temos que entender nesta questão, acima de tudo, o contexto histórico do período do século XIX, pós-Idade das Trevas, onde surgem diversas teorias de pensamento, religiosas e científicas, que buscam entender os processos. E uma delas é a pesquisa da panspermia cósmica. Portanto, cabe-nos entender que os espíritos, na resposta, não estão determinando, ao vermos a resposta no detalhe, eles não estão afirmando que assim aconteceu, mas aventando mais uma possibilidade.
Porque nós podemos ver no detalhe da resposta é de que achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, agora a interjeição, ou em outros planetas. Portanto, o termo ou é a chave do entendimento. Eles não estão afirmando, porque eles aventam duas possibilidades. O primeiro é estar em estado de fluido. E o termo fluido dentro do espiritismo e o termo fluido dentro das academias científicas tem entendimentos totalmente distintos. Fluido para a ciência é basicamente aquela substância que tem penetrabilidade, que entra nos espaços, como por exemplo, ou que realiza corrente, como corrente elétrica, corrente magnética. É isso. Falando-se em espiritismo, o termo fluido é uma substância material, muitas vezes plasmada nos seres humanos pelo pensamento, mas que das propriedades nós não podemos saber. Nem sabíamos no tempo de Kardec, nem sabemos hoje. Portanto, quando os espíritos trazem o termo fluido, eles estão dizendo em alguma configuração de vida desconhecida. Ok? Certo? Ou em outros planetas. Portanto, os espíritos, então, eles seguem para a segunda etapa da resposta. À espera da criação da Terra, para começarem uma vida em novo globo. E nós temos que chamar a atenção agora do ponto de vista técnico, mediúnico, de que muita gente pensa que o espírito ele fala por falar ou fala o que vem dele, mas na verdade o espírito comunica pensamento. Quem dá a palavra, o vernáculo, é o médium. Portanto, o espírito utiliza dos conhecimentos intelectuais mesmo, da escrita, da fala, dos conhecimentos filosóficos, de pensamento, para expressar o seu pensamento, o seu conceito, para entendimento humano. Então, nós devemos entender de que o espírito, ou os espíritos que trouxeram a panspermia cósmica para a codificação, para o conteúdo da resposta, estava utilizando do conhecimento possível do médium para expressar não a defesa de uma teoria científica material, mas para explicar um processo de avanço, um processo de conhecimento, de aprofundamento nos entendimentos. Traduzindo, olha, queridos, do ponto de vista espiritual, Deus tudo criou, não só a Terra, mas como outras coisas, outros planetas, outras vidas. Portanto, é possível que essa vida tenha migrado para cá e se desenvolvido no momento oportuno. Mas o correto é dizer, estudem, com a distância do tempo, estudem, pesquisem, observem, aprofundem-se no conhecimento. Não é à toa que a teoria, apoiada-se acima de tudo, são em diversas teorias científicas, para falar da formação dos seres vivos do ponto de vista espírita, como da panspermia cósmica que estamos falando, ou da abiogênese, que vamos ver a partir da questão 46, que não vamos trabalhar hoje, mas no próximo sábado com o irmão seguinte. E ao final das três questões, Allan Kardec emite uma nota, um entendimento, um amarrar dessas três questões em O Livro dos Espíritos, onde ele vai nos dizer: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formar cristais de regularidade constante. Segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias, a menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Porque não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos. Conservamos... Eu vou ler daqui, gente, porque fica mais fácil, tá? É melhor. Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que não desenvolveram a não ser uma gota dada à temperatura e no meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Há, portanto, nessas circunstâncias favoráveis para desenvolver-se. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? É
essa formação de seres vivos saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Responde melhor à ideia de que podemos fazer do seu poder a exercer-se sobre os mundos infinitos através de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limites para as nossas investigações. O que Allan Kardec, nessa primeira etapa, quando ele vai falar em cristais, são dos elementos químicos que passam por processos e que a ciência aceita. Mas, do ponto de vista orgânico, recebemos o ataque das teorias criacionistas. O fixismo de tudo sempre assim foi e sempre será, não permite o desenvolvimento conforme fala a ciência. Porque tiraria o entendimento ou o poder de Deus sobre o universo. Deus, teoricamente, não teria criado nada. O que é uma absolutamente mentira. Porque como explicar? Por gentileza, explique como uma monocélula vira um ser humano sem que haja um engenheiro, sem que haja um criador, sem que haja um arquiteto, sem que haja um modelo organizador de tudo isso. Portanto, a autoridade de Deus é confirmada pela ciência, pela beleza, pelo processo, pelos entendimentos. E nós falamos de forma, às vezes, mais técnica do que queríamos nessa noite, de teorias científicas, de dados, de processos. Mas tudo isso que Allan Kardec traz, acima de tudo pelos espíritos, nos é falado aqui de que esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos. Mas, ou seja, ele não está dizendo que foi assim. Ele estava Allan Kardec e os espíritos se apossando do que o melhor a capacidade intelectual do ser humano tinha para entender, do que a ciência tinha para falar, para a gente entender o processo. Portanto, é um convite, na verdade, ao aprofundamento, ao estudo. Não há espiritismo que comungue com o negacionismo, com o obscurantismo do conhecimento, baseados em uma fé cega de só sei que foi assim, como diria Chicó de O Alto da Compadecida. Não há como explicar nada que não passe por processo. Portanto, todo aquele que fala que é espírita, aquele que fala que é simpatizante da doutrina espírita, é necessário estar a par do que há de melhor, do que há de mais moderno, dos entendimentos científicos, porque é assim a base da doutrina espírita: conhecimento, observação e, acima de tudo, curvar-se diante de Deus, porque teria todos esses processos, e quanto mais somos inteligentes, nós observamos mais tudo isso. E então eu gostaria de observar como o espírito André Luiz, na introdução, amarra muito bem tudo isso que nós falamos, na introdução do livro Evolução em Dois Mundos, através do médium Valdo Vieira e Chico Xavier, ele nos diz, a partir do ponto de vista micro, porque nós falamos de criação de seres humanos, de coletivo, do universo, mas se Deus rege o macro, o universo, Deus rege o micro, o indivíduo. Ele fez a engenharia do universo e fez a engenharia química, biológica da minha vida, mas também dos caminhos. E é lugar do espiritismo acolher todos esses pensamentos, tanto do ponto de vista do individual como da sociedade. Então, baseado nisso, dentro da introdução de Evolução dos Mundos, o espírito André Luiz nos fala: mas se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e a vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade. E acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina
destinação para além das estrelas. Portanto, ele amarra muito bem que nós, enquanto indivíduos, sem conhecimento, de muita pequenez, de que os próprios Espíritos falam na questão 17 do Livro dos Espíritos, de que não nos é dado conhecer neste mundo o princípio das coisas. O nosso lugar, não do ponto de vista teológico, mas que nós temos uma casa chamada Espiritismo, que nos estimula ao conhecimento, que nos estimula a conhecermos o princípio do que é possível das coisas. E ainda que com dor, com dúvidas científicas, de não concordo com este entendimento espírita, de não sei, estou na dúvida, prefiro o entendimento da outra filosofia religiosa, o Espiritismo nos abraça. É quando ele nos fala a testemunhar a eternidade acendendo o lume da esperança. E quando ele fala aqui na destinação além das estrelas, ele vai falar claramente pelo conteúdo do livro Evolução em Dois Mundos, que fala da evolução biológica do ser e do espírito, quando ele vai falar, num determinado momento, em mônadas celestes, confirmando possivelmente a teoria da panspermia, mas de que, acima de tudo, nós estamos, do ponto de vista de entendimento humano, destinado às estrelas, ao transcender os entendimentos da terra. Portanto, é no Espiritismo que nós encontramos nessa doutrina a resposta dos alguns ou de muitos porquês da vida, da forma pessoal do ser e da dor, como fala André Luiz, da existência ou da dor dos nossos processos íntimos. Portanto, cabe-nos o entendimento, acima de tudo, que se Deus cria o universo, Deus cria possibilidades de transcender a dor. Dentro do Espiritismo, as casas espíritas abrem-se diariamente, graças a Deus, a necessitados como eu, que falo com vocês nesta noite, para tratamentos, os famosos tratamentos fluidoterápicos, os tratamentos desobsessivos, os estudos doutrinários que também fazem parte de tratamento, para nos esclarecer. Portanto, muitas vezes a chave da dor está no estudo do Evangelho. A chave dos entendimentos científicos dos porquês da vida estão nos livros dos Espíritos, ou no livro A Gênese, por exemplo, no que fala do destino do ser no céu e no inferno, ou do que acontece comigo, das influências fluídicas, das influências espirituais, no livro dos Médiuns. A doutrina espírita, tanto do ponto de vista macro, quanto do ponto de vista micro, há o que nos oferecer, porque é assim criada por Deus. Este é o papel do Espiritismo, de desenvolver pensamento, de desenvolver conhecimento do ser e da dor para a imortalidade, para a eternidade. Portanto, não nos cabe estarmos estagnados na fé cega, que muitas vezes, como diz Milton Nascimento, quando a fé é cega, a faga é amolada. Eu acredito e eu passo por cima de princípios, eu passo por cima dos entendimentos científicos, sendo um grande agente da ignorância, no sentido mais literal da palavra mesmo, do não conhecimento. Portanto, a doutrina espírita, quando fala em teorias científicas nesta noite, ou nesses temas, está nos convidando ao esclarecimento, ao estudo sério, ao entendimento contínuo do aprendizado. Não fazemos aqui determinismos de foi ou não foi, mas trouxemos possibilidades da formação do ser, de que em nada, ao comungarmos com a ciência, em nada derroga a autoridade de Deus, porque em Espiritismo nós curvamos, ou nós devemos nos curvar, à sabedoria da inteligência primeira, da causa de todas as coisas. E não há no Espiritismo nada que nos desabone ou nada que não nos leve à ignorância, senão ao progresso. Falamos o tempo todo em estudo aos senhores e às senhoras, portanto podemos, neste momento, nos baseamos no livro A Gênese, que é estudado nesta casa às terças-feiras. Então, por que não, se possível, compareçam, venham, participem, tirem suas dúvidas, levantem a mão, diga não sei, não concordo, não entendi, repete. O resultado, a curto, médio e longo prazo, é melhora, é conhecimento, é diferenciação de quando entramos por essa porta na primeira vez.
Não é à toa que nesta casa tem na ficha do tratamento estudo da doutrina, porque estimula pensamento, porque estimula conhecimento. Não existe pergunta boba ou pergunta besta, existe vontade de aprender. Em espiritismo não existe professor, nem mesmo os espíritos superiores. Por exemplo, da codificação, porque estão submetidos à lei de Deus que nem todos nós conhecemos. Portanto, devemos mergulhar no conhecimento, sem medo, sem falta de coragem. Senhoras e senhores, nesta noite, aquele que vos falou é um necessitado. Não sou um professor de espiritismo, mas viemos com muita boa vontade, com aplicação e com vontade de participar conosco, em conjunto. Portanto, perdoem alguma possível falha. Existe alguma dúvida quanto ao conteúdo da noite de hoje? Não. Então, muito obrigado pela noite, pela paciência de ouvirem, pela paciência de me ouvirem, pela confiança de, no sábado de feriado, virem à casa de Bezerra de Menezes para obterem conhecimento. Muito obrigado, muita paz a todos vocês. Que a luz e a paz de Jesus alcance a todos nós, iluminando consciência, mas acima de tudo o ser. Busquemos o conhecimento à luz da doutrina espírita, que melhoraremos sem medo. Muita paz a todos. Muito obrigado pela paciência de ouvirem este humilde necessitado. Muito obrigado. Obrigado pela colaboração, trabalho, porque quando falta o expositor, o dirigente assume, e às vezes o dirigente já pega o assunto no meio do caminho da tarde. Então, gente, o que ele está colocando é exatamente a necessidade do entendimento. E a doutrina, ela não tem essa questão do ter que ser. Ela deixa você pensar, favorece as leituras. Tem uma questão que diz, pelo amor que Deus tem à humanidade, é permitido todo esse trabalho. E o avanço vai se dar pela busca do conhecimento incessante. A ciência um dia vai chegar e dizer, puxa, esses caras já falavam isso há um bom tempo. Porque como ainda existe muito de vontade, e aí também existe no meio acadêmico, né, a vaidade, então as questões ficam travadas, mas se a gente buscar a doutrina espírita com calma, com serenidade, com o estudo, as oportunidades desse encontro, ele fez uma colocação, né, no feriado, dia de sábado, mesmo com a live, as pessoas vir para a convivência, gente. Porque essa troca de energia é a cura. A gente pensa que em casa só assistindo, às vezes relaxa, vai na geladeira, pega uma comida, volta, esquenta um negócio. Não pega o sentido, a intimidade da conversa que é necessária fluir na nossa mente. Porque nós temos uma questão muito de anotar o obsessor, como se fosse um espírito perverso. Mas são espíritos iguais a nós, que acompanham e andam conosco, e que precisamos juntos dividir um pouco de sacrifício, um pouco de hora de lazer, de estudo, de entendimento. Então, é importante as pessoas virem e estar presentes em todos os locais que existem os encontros. Não está se condenando a pessoa que chegou, que está cansado, assistiu, tomou um passe e foi embora. Mas você não pode deixar isso fluir, porque às vezes a influência daqueles que estão no atraso é tão grande que nos faz com que a gente ache que sejamos nós mesmos. Está lá a pergunta dos espíritos, que eu não decoro. Quem influencia como é que eles estão em nossas mentes, em nossas vidas, às vezes são eles que nos dirigem. E aí a gente fica, hoje está chovendo, hoje eu estou cansado, hoje está pesado. Então o estudo está aberto, o livro dos médios. Aí, não, mas esse é para quem é médio. Mas, num bom sentido, todos nós temos mediunidade, gente. Num nível qualquer, num grau qualquer. Não é à toa que o Espírito acoplou-se a nós. Então, há mediunidade. O que precisamos é entender o que está se passando conosco, trabalhar as influências, buscar fazer as leituras, se agrupar em alguma equipe de trabalho, gente. Porque às vezes diz, não, eu sou médico, já faço o trabalho.
Mas as boas orientações dizem: o médio deve estar em uma atividade assistencial junto à humanidade. Chico Xavier trabalhava na comunidade, terminava a reunião e já saía pelo meio da rua até ser encontrado no cabaré fazendo o quê? O evangelho, gente. E quando ele chega lá, diz: olha, o Chico chegou, terminou o expediente, todo mundo agora vai para o evangelho. Quer dizer, a atividade, ela era o remédio para aqueles espíritos que às vezes estão sugerindo em nós coisas inferiores. E a gente às vezes não percebemos, mas botamos culpa no espírito. Mas nós comungamos com ele, então às vezes nós é quem somos até o obsessor, porque às vezes atraímos ele porque sentimos falta dele. E às vezes em reuniões de tratamento o espírito diz: é ele ou ela quem me chama. Eu venho para cá, vocês conversam, me orientam, mas daqui a pouco eles me chamam. Quando ela sair daqui, já vai me procurar. Quer dizer, então, nós temos uma viagem contínua com essas criaturas que nos rodeiam. Então, vamos orar, agradecendo a Jesus, a todos vocês e a comunidade que está, nos acompanhando pelo sistema eletrônico da modernidade, fazer a prece de orientação suprema, cujo Mestre Jesus nos deixou mentalizar, buscando sempre o Pai, para que confiássemos nele, trabalhando no bem, no amparo de si, do próximo, enxergando o outro como se fosse a nós mesmos, buscando atirar a trave dos nossos olhos e enxergar as nossas necessidades, buscando assim o trabalho íntimo junto com aqueles que mais necessitam, e que não tiveram, às vezes, a oportunidade que nós estamos tendo de conhecer o Espiritismo, entendendo que é uma alavanca para nosso caminhar espiritual, e que trabalhando com perseverança e humildade, e trabalhando em nós, junto àqueles que nos cercam, o desejo de fluir melhor cada dia, possamos um dia se encontrar muito mais harmônico do que hoje, e com a certeza da doutrina nos dando força e estabelecimento, esclarecimento, possamos dizer, graças a Deus, que as bênçãos do nosso Senhor Jesus nos encaminhando aos nossos lares, tenhamos um feliz final de semana. Muita paz a todos. Boa noite.